Olá, bem-vindo a mais um episódio do quadro E-Bordados na Prática, onde semanalmente eu trago um novo vídeo ensinando tudo sobre programação de bordados, utilizando nada mais nada menos que o software Wilcon Embroidery Studio. Eu sou o Gixson de Oliveira, fundador aqui da E-Bordados e professor do método Wilcon Experience. Bom, e no episódio de hoje a gente vai estar abordando uma programação que eu criei, Fiz a programação do zero. Você me acompanhou? Se você não me acompanhou, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir o episódio anterior, onde a gente faz a programação desse desenho do zero utilizando o Wilcon Embroidery Studio, tá? Completamente do zero. Pego desde o elemento principal ali, pego a imagem embaixo, coloco ali no CorelDRAW. Eu não vou te contar não, eu prefiro que você veja porque realmente você vai gostar, porque ficou muito bacana essa programação, tá? Então nesse episódio aqui especialmente eu vou estar bordando, tá? A gente vai pegar essa toalha aqui, essa toalha de banho, e a gente vai estar bordando fazendo um barrado, tá? Distribuindo esse desenho, que nada mais é do que um floral, só que com um efeito bem diferenciado que a gente fez, que é o efeito handmade, é exatamente o bordado feito à mão, onde o Wilcon caracteriza o desenho com pontos como se fossem realmente bordado à mão, tá? E a gente vai bordar hoje aqui na Janome 500Z. Então eu te convido a assistir esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, não tem problema, assiste esse aqui. Tendo interesse em aprender sobre como programar esse desenho, aí você assiste o episódio anterior, que está disponível no nosso canal do YouTube, está disponível no Facebook, em nosso site também, e-bordados.net, você consegue acessar esse vídeo, essa aula anterior, ele falando sobre a programação desse desenho aqui em especial. Então vem comigo para a gente bordar esse barrado aqui dessa toalha nessa máquina e você vai ver que vai ficar show de bola. Bom, então eu vou te mostrar aqui os materiais que a gente vai estar utilizando para bordar essa toalha aqui, ó. Tá vendo essa toalha aqui que eu falei? Tem 67 centímetros de largura e aqui essa barra ela tem 10 centímetros de altura, tá? Então os materiais que a gente vai precisar: entretela, eu já tenho aqui entretela na quantidade ideal para a gente bordar esse desenho 3 vezes, igual eu falei no episódio anterior. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir o episódio anterior, onde eu faço essa programação aqui do zero lá no software Wilcon Embroidery Studio, beleza? Então eu tenho aqui as folhas de produção, o plotter que a gente chama, que é os arquivos que eu imprimi lá do Wilcon para nos servir como orientação aqui na hora de posicionar o desenho no bastidor aqui dentro da toalha, tá? Então a gente tem aqui a toalha, a entretela, temos aqui o pendrive com o arquivo já na linguagem GEF, uma vez que nós vamos bordar na Janome. Aqui do lado a gente tem também uma fita crepe, justamente para poder auxiliar aqui no travamento da toalha dentro do bastidor. Tesoura convencional mesmo para cortar papel, acabamento de fio de bordado e as linhas ali de poliéster para a gente estar bordando esse floral aqui. Então o primeiro passo aqui agora é a gente colocar a toalha no bastidor com auxílio dessas entretelas aqui e seguindo como orientação esses PDFs aqui, que são os plotters, as folhas de produção do Wilcon. Então vamos lá então. Bom, então vamos ao primeiro passo aqui. A toalha já está aberta, nesse caso a Kátia vai colocar 2 folhas de entretela de rasgo fácil, tá? Para poder estruturar bem o desenho, porque como você viu lá na programação a gente colocou a contagem de ponto cheio com 3 repetições, então o bordado ele fica com uma densidade um pouco elevada, Então a gente vai colocar, para travar melhor o material, 2 folhas de entretela de rasgo fácil, gramatura em volta de mais ou menos 40 aproximadamente. Beleza? Então o primeiro passo é esse, montar a toalha no bastidor. Vamos lá. Nesse caso aqui, a Kátia está colocando um pedacinho de fita crepe para segurar a toalha, justamente porque na hora de posicionar a toalha dentro do bastidor, a gente vai deixar a toalha levemente para fora do aro, tá? Então por isso que ela está colocando a fita crepe, porque só vai ficar a entretela visível aqui e a toalha vai pegar daqui para cá para a gente conseguir bordar o mais próximo possível do canto da barra, tá? Bom, nesse caso aqui, nós utilizamos o gabarito, tá, que acompanha a máquina, inclusive quando você compra a máquina vem esse gabarito, que vai servir justamente para você realizar esse tipo de trabalho na sua máquina de bordar, tá?
Porque se você observar, a barra ela tem que ter um alinhamento certinho, tá? Tem que pegar aqui esse alinhamento e esse alinhamento tem que bater do lado de lá, tá? Então a gente usa o gabarito justamente para poder posicionar a toalha dentro do bastidor de modo que esse alinhamento, ou seja, o espaço interno da barra, seja preservado, retinho, para poder, porque o desenho é reto, né? O desenho, se você observar aqui, ó, se você observar, o desenho ele é retinho, tá vendo? Ele vai entrar exatamente assim no bastidor. Então a toalha tem que estar alinhada, o espaço interno tem que estar preservado, justamente para o desenho caber aqui dentro e não atropelar a gravura da barra ou sair fora da barra. Então por isso que a gente está usando, nesse caso aqui, esse gabarito, tá? Para fazer esse alinhamento. Esse bastidor, como ele é bem raso aqui, ó, acontece dele ficar escapando, então tem que ter paciência, abrir bem, colocar com calma, apertar essa presilha aqui, ó, justamente para ele não ficar escapando. E aí quando chegar nesse resultado aqui, já está pronto para levar para a máquina para bordar. Bom, agora nesse momento então, a gente vai cortar aqui o plotter, né? Que é o papel que a gente imprimiu lá do Wilcon, tendo justamente as informações de ponto, do desenho. E o mais importante nesse caso aqui é imprimir o plotter. Deixa eu só dar uma olhada aqui, Kátia, ó. Mostrar aqui, ó, tá vendo? Tem informação aqui, tá vendo? 2 pontos, bem pequenininho aqui, ó. 1 para 1. Isso mostra que esse plotter foi impresso no tamanho original, ou seja, o tamanho está realmente no tamanho original que ele vai ser bordado na máquina. Aí faz esse corte no limite ali. Deixa ela terminar de cortar que eu vou te mostrar aqui, ó. Isso. E o que importa pra gente no caso desse papel, no plotter, tá vendo que tem uma cruzeta aqui, uma linha vermelha? Então, exatamente no centro aqui, ó, tem uma linha vermelha aqui e outra linha vermelha aqui. Elas se cruzam. Essa linha vermelha, o encontro das duas linhas vermelhas, é justamente para identificar o centro do desenho. Então agora a gente vai posicionar lá na máquina, tá? A gente vai levar o bastidor do jeito que está aqui para a máquina e a Kátia vai selecionar o desenho e vai centralizar a agulha do desenho, ou seja, o centro do desenho na máquina tem que bater exatamente nesse ponto vermelho, justamente para a gente ter a garantia que o desenho vai bordar exatamente na mesmíssima posição que nós estamos colocando aqui o plotter no barrado da toalha. E depois a gente vai dar continuidade, a gente borda esse primeiro, depois a gente vai desmontar esse bastidor, montar de novo ele aqui, aí borda a segunda vez e depois o último lá na frente. Bom, já fizemos a parte de montagem do bastidor, está prontinho aqui. Agora o próximo passo é aqui na máquina de bordar. A gente vai gravar o desenho, que está numa vez está no pendrive, né? Agora a gente precisa fazer a leitura desse desenho, gravando então o arquivo na memória da máquina, tá? Aí nesse caso aqui, ó, ele está indicando o tamanho do bastidor que a gente deve usar. E tá vendo que o desenho está na vertical? Lá no computador, no episódio anterior, eu mostrei esse desenho na horizontal, mas não coube, eu tive que girar o desenho. Então lá no arquivo do Wilcon eu girei o desenho exatamente 90 graus para poder ele ficar nesse sentido aqui. E na hora que a gente for bordar, ele vai conseguir bordar desse jeitinho que tá ali. Pronto, agora a Kátia já colocou aqui o bastidor com muito cuidado, tá? Na máquina, porque esse bastidor ele é muito rasinho, tá vendo? A altura dele aqui é muito pequenininha. Então se você ficar manipulando demais, já que o material que está sendo bordado é bem grosso, se você manipular com um pouco de cuidado, ele acaba soltando aqui o bastidor, tá? Desmontando o trabalho que você fez. Então tem que tomar um pouco de cuidado, no caso desse bastidor especial, na hora de levar para a máquina, tá? E agora ela vai colocar ali o papelzinho, que é o plotter que a gente recortou, dentro ali da barrinha. A gente vai dar uma distânciazinha pequena ali do início, ó, de aproximadamente uns 2 centímetrozinhos. Tá vendo? O limite da barra, ó, o limite da toalha está aqui. Então eu calculei o desenho para deixar mais ou menos uns 2 centímetros, 2,5 centímetros de distância dessa lateral. E agora a centralização do desenho vai acontecer no meio da barrinha certinho. E uma vez que a gente marcar ali o centro, a gente vai colocar a máquina para bordar exatamente a partir do centro da cruzeta ali do plotter, né? Bom, aí a Kátia fez o alinhamento aqui, ele está na posição certinha já, deu a distânciazinha que eu queria aqui, ó, de 2 centímetros aproximadamente. Aqui no centro, deixa eu te mostrar, tá vendo? Ele está alinhadinho, ó, respeitando a largura da barrinha. Então a barra está alinhadinha aqui, o papel está alinhadinho certinho. Nesse momento ela vai colocar 2 fitinhas crepe só para poder travar o papel aqui dentro, porque na hora que a gente for movimentar o bastidor na máquina,
é importante ele estar travado para o papel não correr, tá? E aí uma vez ele não correndo, a gente vai conseguir colocar a agulha para bordar exatamente no centro ali. Prontinho, nesse momento ela já vai fazer o alinhamento, né, o posicionamento aqui do bastidor de acordo com o plotter que está lá no bastidor já. Então aqui ela está selecionando aqui, posicionando, né, o bastidor, levando o bastidor até a centralização que a gente quer, respeitando aquela centralização lá. Deixa eu aproximar aqui para você ver, ó. E aí você pode ver que agora, ó, a agulha ela está o mais próximo possível, ó, exatamente daquela cruzeta vermelha que se cruzam ali, ó, a linha vermelha horizontal e vertical no plotterzinho que a gente imprimiu, tá vendo? Daí a agulha já está no centro, ó, ela vai baixar ali, ó, tá vendo? A agulha está centralizada certinho no encontro das duas linhas vermelhas, indicando que o desenho vai começar a bordar na posição certa. E aí nesse caso aqui, vai bastar a gente realizar então a primeira cor do bordado. Bom, então a Kátia já passou a linha na máquina e agora já está pronto para realizar a primeira cor. Só recapitulando, conforme eu mostrei lá no episódio anterior, a primeira cor que a gente programou foi a parte das folhas, né? A parte do caulezinho e das folhas. Aí depois vai bordar na sequência o branquinho das pétalas maiores e depois o miolinho ali num tom de amarelo. Então vamos lá então, ela vai tirar agora aquele pedacinho de papel, o plotter, né, da barrinha, para a gente já bordar então a primeira cor. Bom, bordamos então a parte verde, tá? Que foi a primeira cor. Agora, para bordar a segunda cor, como a gente está trabalhando com uma máquina doméstica, cada cor precisa ser trocada de forma individual. Então já colocamos aqui o conezinho da cor branca e vamos agora liberar a máquina para poder bordar a segunda cor. Bom, dei um pause aqui na máquina rapidinho para poder já te mostrar, olha, já começou a ficar com a característica que a gente programou lá no bordado, no Wilcon, né, no episódio anterior, que a gente queria fazer esse efeito aqui, o efeito de bordado à mão, tá vendo? É o efeito, se você ainda não viu o episódio, você vai entender quando você assistir o episódio anterior, onde a gente faz a programação desse bordado aqui, ó, desde o zero, tá? E é por isso que eu parei para poder mostrar, tá vendo? Os pontos já começaram a ficar, ó, todos enviesados, não seguem um padrão, tá? Isso aqui você pode estar achando assim, ah, o Gixson tá fazendo bordado, tá ficando feio, tá ficando esquisito. Mas na verdade não, isso aqui é um efeito que a gente fez lá na programação do Wilcon, é uma ferramenta, é um recurso, que é exatamente para dar a característica de bordado com efeito à mão. Por isso que ele fica com um ponto cheio irregular, tá vendo? Como se você tivesse bordado realmente à mão. Por isso essa característica. Então aqui não é um defeito, é uma característica desse tipo de ponto aqui para esse bordado, que a gente construiu ele em ponto cheio, todo com essa característica de efeito à mão lá no Wilcon. Se você ainda não assistiu o episódio anterior, terminando aqui esse vídeo, corre lá para você assistir. Está disponível tanto no canal do YouTube, no canal da eBordados, do Facebook e no site da eBordados também a gente tem esse vídeo, essa aula grátis para você aí. Bom, então nesse momento a máquina já terminou o primeiro bordado. Já terminamos aqui as três primeiras cores, né? E aí o resultado ficou esse aqui, ó. Bem do jeitinho que a gente programou lá no Wilcon, tá vendo?
efeito à mão, né? Handmade aí purinho pra gente. Beleza, agora a gente vai tirar aqui o bastidor da máquina. Vamos já desmontar o bastidor como se tivesse literalmente encerrado o bordado. Mas a gente sabe que nesse momento o que a gente quer é desmontar e montar o bastidor novamente para bordar no meio do barrado da toalha e depois a gente vai bordar na outra ponta, tá? Você já pode, eu vou te mostrar aqui para você ver que o resultado já está ficando legal, mas ainda não acabamos, como eu disse. Só bordamos aqui a parte lateral esquerda da toalha, né? Na barrinha aqui, ó, lado esquerdo. Agora a Kátia vai montar novamente o bastidor para a gente estar bordando o mesmo desenho, igual eu te mostrei lá na programação, né? O efeito rapó que a gente vai dar, trazer esse mesmo grupo de desenhos para colocar ele aqui no meio. E na sequência a gente vai bordar a parte de canto ali para a gente encerrar essa toalha bordada, mas está ficando show de bola, tá vendo? Ainda falta limpar um pouquinho, tudo bem, mas vamos finalizar o bordado primeiro, depois a gente faz uma limpeza só, vamos lá. Bom, vamos lá então, só para te contextualizar aqui, ó, a gente bordou o primeiro, e agora a recomendação é bordar o segundo no meio e o terceiro aqui no cantinho, né? Exatamente isso que a gente combinou. Só que, uma recomendação, tá? Se você for fazer esse tipo de trabalho aqui, nesse caso, que a gente dividiu o bordado em três etapas, né? 1, 2 e 3, o que eu vou considerar aqui para a gente fazer para poder ficar distribuído certinho os desenhos, tá? Olha, tá vendo que aqui a gente preservou aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros de distância do limite da toalha? Então, em vez da gente jogar o próximo no meio, a gente vai alinhar esse aqui, ó. Então, a gente vai exatamente marcar esse aqui, porque a gente vai dar exatamente o mesmo espaço que eu dei lá no início, a gente vai dar nesse cantinho aqui, ó, vou distanciar aqui, a gente vai marcar ele aqui, travando esse do canto, a gente automaticamente trabalha com o do meio com o espaço que sobrar. Então a gente vai bordar o do meio, tá? Nesse momento eu só vou travar esse aqui para a gente descobrir aonde que a gente vai bordar o segundo, que vai ser do meio. Mas você percebe que é interessante a gente travar esse aqui para bordar o do meio, porque a gente vai definir, se a gente bordar ele exatamente aqui no canto, ó, se ficar muito no canto, vai sobrar demais aqui nessa lateral, entendeu? Então a gente vai distribuir, eu vou tirar esse daqui para você ver melhor, tá vendo? Esse espaço todinho que a gente tem para bordar. Aí para não ficar confuso, a gente marca esse aqui no canto, trava ele aqui, fixa ele aqui, e a partir desse gabarito a gente vai já definir a posição certa desse. E aí o espaço nas laterais aqui, ó, e o espaço entre eles no meio vai ficar de forma distribuída proporcionalmente. Bom, aí as recomendações que eu fiz na primeira montagem do bastidor são as mesmas que eu faço agora, né? Se preocupar, olha, deixa eu te mostrar de frente o alinhamento. O gabarito, olha, é usado justamente para isso aqui, tá vendo? Se você observar a barra aqui, ó, eu tenho esse alinhamento, tá vendo? E ele vai se seguindo até lá em cima. Então isso me garante que o desenho vai ser bordado aqui dentro exatamente na posição certa, no alinhamento, respeitando. Porque senão o desenho pode, por exemplo, ó, vou pegar aqui o desenho, tá vendo? Se você não alinhar o bastidor diante do gabarito certinho, o desenho pode ficar torto na hora que você bordar, né? O desenho, na verdade, a máquina vai bordar certo, só que se a toalha estiver posicionada inclinada, aí o desenho fica torto na toalha, tá? Então por isso que a gente usa o gabarito justamente para auxiliar, preservando a área que a gente vai estar bordando, ó,
alinhado certinho. Então, do jeito que começar aqui embaixo, ele vai terminar certinho lá em cima, tá? Então, vamos colocar na máquina agora para realizar o segundo bordado. A gente vai repetir esse cara aqui nesse espaço e depois a gente vai repetir ele lá em cima e eu te mostro o resultado pronto. Bom, terminamos então o segundo bordado, né, conforme você já está vendo aqui, ó. Agora a gente vai tirar do bastidor novamente, vamos posicionar a toalha para fazer o terceiro bordado. Vamos lá. Bom, então o bordado terminou, fizemos agora a terceira parte dele, né? E agora a gente vai analisar, mas vamos tirar aqui do bastidor para a gente conseguir analisar direitinho. Prontinho, já vamos analisar então para ver se ficou bacana o bordado. Olha, eu vou te dar uma apresentação dele geral aqui, olha, vou afastar um pouquinho a câmera para você ter uma visão geral dele. Olha só que legal que ficou, tá vendo? Bem distribuído, ó, com o mesmo espaçamento entre o grupo de flores, ó, mesmo espaçamento, alinhado certinho na barra. Pode observar que aqui embaixo, ó, mesmo alinhamento que a gente tem nessa folha, nós temos nas outras duas, olha. Exatamente como nós pensamos lá na hora de fazer a programação. O espaçamento lateral que também foi preservado igual aqui e na outra ponta aqui a gente tem o mesmo espaço, tá vendo? Justamente para o desenho ficar distribuído e da mesma forma que eu falei lá na programação no episódio anterior, né? Sobre essa questão do rapó, né? Ou seja, criamos um só desenho, fizemos a programação de um e distribuímos ele para parte do meio da barra e na parte lateral. E aí a gente tem um bordado continuado, mesmo que bordado em uma máquina doméstica que não tem condição de bordar a toalha inteira de uma só vez. Sem problema, a gente bordou 3 etapas. Bordamos uma etapa, segunda etapa e agora a terceira etapa e finalizamos o bordado.
Agora, olha, analisando o tipo de ponto que a gente tratou, né, na programação, lá no Wilcon, é o handmade, né? Exatamente o efeito bordado à mão. É uma ferramenta nova, né, lançada na versão 4.5 do Wilcon Embroidery Studio, que nós utilizamos para fazer a criação dessa matriz de bordado aqui. E você pode observar, olha, que ficou bem legal, tá vendo? É um efeito, como ele imita um efeito de bordado à mão, né, ele dá essa característica, né, de defeito, de fora de não estar nada uniforme, né, essa coisa bem despojada mesmo, porque é a característica do tipo de ponto, tá? Esse foi o objetivo nosso quando nós fizemos essa programação, toda ela em ponto cheio, com esse efeito de bordado à mão, que ele dá essa característica irregular na aplicação dos pontos, como se de fato fosse feito à mão mesmo, tá? Isso enobrece a peça, né? Dá um ar de diferenciação na peça, sai do bordado convencional. E todo ele, olha a qualidade como é que ficou bacana. Aí ele tá com a contagem de ponto cheio aqui está de 3, igual você viu lá na programação, onde nós criamos esse bordado aqui. A contagem de ponto cheio está de 3 aqui na pétala, nessa parte do miolo também, nessa parte maior, está todo ele com contagem de ponto cheio igual a 3, com a densidade de 1.0 de espaçamento, 1.0 milímetros, né? Para dar esse efeito bacana aqui, ó. E aí, como as três ficaram iguais, olha, o mesmo resultado para o mesmo bordado, olha. Tá vendo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Aproveita para colocar aqui nos comentários se você gostou, o que mais impactou para você nesse vídeo, se tem alguma coisa nova que você aprendeu assistindo esse vídeo aqui. E lembrando, se você não assistiu ainda o vídeo anterior, o episódio anterior, onde eu ensino a criar essa matriz de bordado que a gente bordou nesse vídeo aqui, do zero, eu recomendo que você assista. Para isso, você pode estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, você pode estar assistindo ali no site da eBordados também, e-bordados.net, e eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, tá, do episódio anterior para você assistir. Eu vou ficando por aqui, me despeço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!